Olá a todos, cá estamos mais uma vez para o relatório astrológico do mês de Fevereiro, que está mesmo a iniciar. Olá. Sim. Então, Jorge, o que que nos diz este mês, não é? Como é que vai ser a energia do mês de Fevereiro e astrologicamente? Bem, então a energia deste mês vai ser um pouco diferente daquilo que falámos no mês passado. Foi assim uma coisa muito mais pesada, não é? Com o Capricórnio, e este mês vamos ter uma energia diferente, que é a energia do Aquário. Sol entrou em Aquário agora no dia 20 de janeiro. Sim. Portanto temos logo aqui uma outra energia mais leve. O Aquário é um signo de ar, mais mental, mais racional, mas muito ligado também aos grupos, às associações, mas de uma forma, digamos, comunitária, mais intelectual, mais de partilha de ideias, de alguma racionalidade. Então é um momento sempre, portanto isto acontece todos os anos, não é? Fevereiro é o mês do Aquário, e então é um mês em que nós devemos, entre aspas, não é? Entrar mais nos grupos, darmos mais atenção. Esta relação para o exterior também, sim, não é? Darmos mais atenção a isso, ou seja, darmos mais atenção às amizades, cultivar mais o lado social, e abrir-nos um pouco mais a alguma partilha de ideias também. Então é uma energia um bocadinho mais leve que está aqui agora em Fevereiro. Boa. Portanto, saímos daquela energia de Capricórnio e agora também sim, permite-nos respirar um bocadinho e deixar o ar entrar. Falámos há pouco que vai acontecer, como também todos os meses acontece, não é? Uma lua nova e uma lua cheia. Portanto, sim, a lua nova vai ser agora no dia 30 de janeiro em Aquário, e depois a lua cheia em Leão no dia 14 de fevereiro. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, portanto isto é o ciclo anual, mensal, o ciclo que acontece todos os meses. A lua nova tem muito a ver com o início do ciclo, embora o Sol tenha entrado em Aquário no dia 20, mas o fazer a lua nova, não é? Ou seja, esta conjunção da lua com o Sol, é o que faz a semente despertar desta nova energia. Então isso acontece logo aqui dia 30, mesmo no final, na transição para fevereiro, e depois temos a lua cheia, que é o culminar, quando nós temos também o fruto, digamos, desta energia, ou do esforço que fizemos e da consciência que fomos tendo. E esta lua nova, a lua cheia em Leão, tem muito a ver também com a individualidade, ou seja, Aquário é a integração no grupo, no coletivo, e daí nós também vamos ter uma resposta e um reflexo da nossa própria individualidade, do que é que nós somos dentro do grupo, o que é que nós temos para dar, para contribuir, exatamente. Então são dois pontos energeticamente sempre poderosos, não é? Sempre fortes, marcantes, que enfim fazem parte do mês, não é? Sim. Portanto, dia 30 e dia 14 de fevereiro. Pronto, e aqui 14 de fevereiro é a deixa, não é? Porque sim, temos aqui uma data importante para todos, para as relações, não é? É o dia dos namorados. Portanto, e também fica aqui nós temos uma surpresazinha para o dia dos namorados. Temos uma surpresa que vamos revelar mais à frente para o dia dos namorados, portanto fiquem atentos porque vem um brindezinho, uma oferta. Mas pronto, tocando neste ponto das relações, não é? Do dia 14 de namorados e esta entrada da lua nova, da lua cheia em Leão, nesta mesma data, e há pouco também falámos que vai acontecer algo com o Vênus, portanto Vênus vai-nos trazer também aqui uma energia muito específica neste mês. Há aqui uma história com o Vênus, sim. E fala-nos um bocadinho disso porque é muito importante para as relações e para todos nós, não é? No fundo, na relação. Sim. Nós vamos entrar aqui, acho que fevereiro vai marcar aqui uma diferença energética, não só aquela que acontece todos os meses, com a mudança de signo, mas vão acontecer aqui algumas coisas muito importantes que nos vão tirar muito para a relação. Uma delas é a tal história com a Vênus. A Vênus está aqui a mudar de direção no início do mês, logo dia 1 de fevereiro. Ela muda de direção, ou seja, ela tem estado retrógrada, que é um movimento aparente para trás,
E isto começou a acontecer, portanto, ela inverteu a sua direção dia 22 de dezembro, e desde aí tem estado retrógrada em Capricórnio. Sim. E o que é uma Vênus em Capricórnio? A Vênus tem a ver com os nossos valores, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, aquilo com o qual eu me identifico. Sim. E é sinónimo de relação, mas sinónimo de relação neste sentido, relação como espelho, relação como procurar no outro algum reflexo de mim e procurar mais consciência e satisfação. Sim, satisfação do meu prazer e do meu crescimento também individual. Relação nesse sentido, portanto. E em Capricórnio, o que é que eu valorizo? Valorizo a estabilidade, valorizo a construção, valorizo a permanência. Posso perguntar uma coisa? Se faz sentido podermos dizer, com esta Vênus em Capricórnio, se sentimos menos, é isso? Sentimos menos porque estamos mais focados... Pode ser uma coisa um bocadinho mais fria, assim, emocionalmente, porque Capricórnio é um signo frio, é um signo de terra. Então estamos mais focados na segurança, na permanência e alguma seriedade. Num compromisso. Num compromisso. Sim. Ou a avaliar desses valores na nossa relação, não é? Porque isto depois depende de cada um, porque quem tem uma Vênus em Carneiro ou Sagitário, se calhar esta conversa do compromisso e da estabilidade pode não ser assim tão a sua cena, não é? Mas dentro mesmo da cena de cada um há sempre esse lado, não é? O lado da seriedade, o lado do compromisso. E isso é uma coisa que é comum a todos, dentro depois do filme de cada um. Sim. Claro. E portanto é isso que nós estamos a avaliar, ou seja, coletivamente estamos a ser chamados a atenção para essas questões de permanência, questões de estabilidade, de construção, de objetivos, estrutura. Sim. Seja ela que tipo de estrutura for, uma coisa mais emocional, pode ser uma coisa mais mental, pode ser todos os géneros, não é? Sim. Mas portanto... a Vênus ficou retrógrada de 22 de dezembro e a partir daí nós podemos, se calhar, ter sentido uma introspeção maior, porque o vir para trás é também olhar para dentro, recolher, refletir. E então poderá ter havido aqui alguns impasses, algumas coisas que foram colocadas um bocadinho em pause para haver uma reflexão, haver uma introspeção, haver uma visão mais interior. E refletimos, portanto, nisto, o que é que eu gosto, o que é que tem a ver comigo, se esta relação, seja ela emocional, de amizade ou até de trabalho, se isto tem a ver comigo, se eu quero esta parceria, se não quero, onde é que isto vai, que objetivo é que isto tem. Às vezes pode ser assim um bocadinho até o Capricórnio, um bocadinho frio, calculista, não é? Sim. Eu quero isto e como é que eu chego lá? Sim. E portanto, tivemos este período mais introspectivo, que se calhar as coisas poderão ter tido aqui um pause ou ter que ser reformuladas, e ao mesmo tempo um mergulho na profundidade, porque há aqui uma aproximação a Vênus, ao mesmo tempo que ficou retrógrada, foi-se aproximando do Plutão. Ela já tinha feito conjunção e agora foi-se aproximando outra vez do Plutão, e o Plutão é um planeta com muita intensidade, não é? Então as coisas também, além de ser uma reflexão interna, também uma busca muito de transformação, ou seja, uma coisa muito intensa. E de pôr muita coisa em causa, de pôr as fundações em causa. Sim. E portanto, aqui ao virar direta, é nesse ponto mais intenso que se calhar as coisas estão, e de repente agora as coisas poderão ficar mais claras. Ou seja, aquilo que nós queríamos construir, coisa começar a andar um bocadinho mais para a frente. E ela fica direta quando? Fica direta dia 1 de fevereiro. 1 de fevereiro, ok. Ou seja, inicia mesmo o mês de fevereiro, esta vez. Muito bem. Mais coisas em relação a Vênus, queiras dizer? Não é propriamente em relação a Vênus, mas há uma outra coisa também muito importante que tem impacto direto na energia de relação, aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Que fevereiro vai introduzir muito aqui a questão da relação. E este é um acontecimento mais largo, ou seja, é por isso muito marcante, que acontece dia 18 de fevereiro,
e que irá, que é o nodo norte da Lua. Isto, para quem não percebe muito da astrologia, pode ser confuso, mas digamos que a interseção do plano da órbita do Sol com o plano da órbita da Lua. Sim. Né? São dois planos, dá-nos uma reta. E isso é um sentido, é uma direção. Então estes nodos lunares, que são dois pontos opostos, que nos dão esta direção, é uma direção de evolução. Sempre. Da consciência. Porque os mapas pessoais também têm Sim, isso. Sim, os mapas pessoais, ou seja, isto é uma coisa que o mapa pessoal é uma espécie de um frame parado no tempo destes trânsitos, não é? Então, de alguma forma, este eixo indica-nos qual a direção que a consciência toma. Porque a consciência é o fruto da luz e da sombra, não é? Do Sol e da Lua, esta interação. Então, a interação dos dois planos dá-nos este eixo, dá-nos o caminho, exatamente. Um caminho que tem muito de passado, por um lado, e de futuro. Ou seja, é uma espécie de eixo, mas que também nós temos que fazer sempre ir ao passado, perceber coisas, para depois a seguir avançarmos. E depois avançarmos temos também maior capacidade de darmos outra coisa, ou seja, é um ciclo, não é? Uma coisa mais circular. Mas ao mesmo tempo há um ponto focal, e este ponto focal, que é este nodo norte da Lua, está a mudar de signo. Vai mudar de signo aqui em dia 18 de fevereiro. E vai mudar de signo de Escorpião. Ele esteve em Escorpião durante uma data de tempo. Esteve em Escorpião desde 30 de agosto de 2012. Pois. Ou seja, cerca de 1 ano e meio. Então, aqui foi muito crise, profundidade, transformação. Mexer mesmo na base de tudo, não é? Ir ao fundo. Sim. O que não é estranho com esta energia toda, que também temos o Saturno em Escorpião, temos o Plutão em Capricórnio, ou seja, a própria energia, o resto também já é uma conjuntura muito de transformação. Mas este nodo norte ainda ajudou a trazer as coisas mais para isto, não é? Porque os nodos têm sempre esta oposição. Então, o que é que temos transformado do outro lado? O touro, o lado sombra do touro. A inércia, a indulgência, o conforto que não nos leva a lado nenhum. E nós tivemos que ir para o meio da tempestade, tivemos que fazer um esforço de transformação, de mudar coisas que já estavam demasiado cristalizadas. Agora, a questão é diferente, há uma orientação diferente, é como se a bússola agora nos mostrasse outro caminho. E este caminho é o caminho da balança. O caminho da balança tem muito a ver com aquilo que também estávamos a falar há pouco com a Vênus, não é? A Vênus é que rege balança e tem a ver com harmonização, compatibilidade com o exterior, com o outro, pontes, um lado estético também e social. Sim. E o que está do outro lado que nós temos de transformar é um individualismo exacerbado do carneiro, o lado sombra do carneiro, que é eu fazer a minha cena à minha maneira e ir apenas viver em função dos meus desejos e dos meus impulsos individuais, não é? Individuais, sim. Sem ter em conta o outro. E é sobre isto, também sobre isto nós vamos, é essa a surpresa que temos para dia 14, para o Dia dos Namorados, que vamos falar sobre relacionamentos, sobre que relacionamentos é que neste momento existem e que exigências é que existem neste momento na relação com o outro, que já não, vamos ver que já não é igual àquilo que foi até hoje, e também muito por aquilo que lá está, astrologicamente nos é pedido neste momento, não é? E aquilo que... Sim, que é uma mudança aqui, um foco muito grande na questão da relação. Sim. Okay. Da parceria, do encontro com o outro. Pronto, e é sobre isto, de uma forma mais profunda, que vamos abordar e fiquem e vejam. Relativamente então, para terminarmos, relativamente ao relatório deste mês de fevereiro, há mais alguma coisa que vejas necessário falar? Sim. Sim. Há aqui uma coisa que já é muito popular, não é? Que é a questão do Mercúrio retrógrado.
E quando as pessoas ouvem falar em Mercúrio retrógrado, fazem 7 pés, isto agora vai correr tudo muito mal. A internet Sim. vai funcionar mal, as coisas vão correr mal, os compromissos. Normalmente acontece, ou seja, isto é verídico, não é apenas um mito. Ou seja, nas alturas de Mercúrio retrógrado, as coisas são mais difíceis a esse nível. Os computadores têm tendência para variar ou para encrancar. Portanto, Mercúrio como Deus mensageiro. Deus mensageiro está a fazer um período de balanço e de introspecção. Sim. Então as coisas cá fora têm tendência a não funcionar da mesma maneira. Porquê? Porque está tudo com uma energia mais introvertida a esse nível. Mercúrio rege as trocas, rege o comércio também, a partilha de informação. Então, trânsito, viagens, deslocações, a nossa agenda, telemóvel, tudo isso pode ter aqui alguns percalços, não é? É sempre um período... Portanto, o que é que tu podes dizer para as pessoas também que nos estão a ver estarem mais sensíveis para este assunto? Portanto, normalmente o que se aconselha nesta fase, e eu já agora vou dizer a janela em que o Mercúrio está retrógrado, é desde 6 de Fevereiro a 28, ou seja, praticamente o mês todo. Então, principalmente quando ele muda de direção é quando nós sentimos isto com mais impacto. Ali, a partir do dia 5 de Fevereiro nós vamos começar a sentir as coisas a andar mais devagar. Portanto, atenção a compromissos nesta altura, prazos que estejam a finalizar nesta altura podem ficar comprometidos, portanto tenham atenção à vossa agenda e de não deixar tudo para a última, não é? Sim. Porque nessa altura pode correr mal. Sim, é melhor não iniciar coisas, não é um período para iniciar novos projetos, mas para concluir, para reformular, para repensar, tudo o que tem o antes é boa nesta ideia. Fase rebuscar projetos antigos. Se tiverem mesmo começar alguma coisa de novo, temos que começar, também não vamos deixar de fazer aquilo que temos de fazer porque o Mercúrio está retrógrado. Mas ter atenção, que se calhar temos de ter alguns planos B ou C. Sim. E uma atenção redobrada também neste momento. Gostaria só de salientar o seguinte, porque põe-se aqui uma dúvida, que é, se estamos a entrar nesta energia de mais leveza, mais ar, mais ligação com os outros, mais exterior também, comunidade, sociedade, de uma forma sucinta, como é que fica esta situação com o Mercúrio? Porque vamos ter atenção também durante este mês todo, não é? Então, isso fica Sim, isto pode... ou seja, o Aquário promete um bocadinho mais de leveza e de contacto social. Com o Mercúrio retrógrado, talvez isto possa não ser tão aberto, tão facilitado. E ser uma coisa mais de retrospecção. Ok. E pronto, acho que ficamos por aqui então com a retrospecção. Ficamos também neste ponto. Obrigada, acho que foi muito bom e espero que tenham gostado também. Até à próxima, até ao próximo mês. Mas fiquem atentos a dia 14. Ok, até lá.